Vamos lá para o pessoal do 7º e do 8º ano. Questão bimestre 4, prova 1. A questão do simulado 1. Vamos ver o que é que a gente tem aqui. Então tá, é dada aqui essa questão, essa equação do primeiro grau. Que o primeiro membro é 3x menos 1, o segundo membro é 12. No primeiro membro tem dois termos, 3x, que é o primeiro termo, e menos 1, que é o segundo. E no segundo membro tem um termo, que é o 12. Bom, a gente tem que tornar essa equação equivalente a essa aqui. A equação do primeiro grau, com px, que é o termo que tem a variável x, termo dependente k. Do outro lado tem que ficar 0. Vamos ver como é que é feito isso. Então aqui, 3x menos 12, 3x menos 1 igual a 12. Repete embaixo. Aqui onde está o 12 tem que ficar 0. Para ficar 0, onde está o 12, eu coloco uma dívida de menos 12. Que com 12 vai dar 0. Mas se eu fiz de um lado, eu tenho que fazer do outro. O que? A mesma coisa. Então coloco menos 12 de um lado e menos 12 do outro. Agora no primeiro membro aqui ficou menos 12, primeiro termo, mais 3x, segundo termo, e menos 1, terceiro termo. Bom, dá para juntar o menos 12 com o menos 1, que dá menos 13, que está aqui embaixo. 3x não mexi com ele, só repete embaixo. Então ficou 3x menos 13. E no segundo membro, mais 12 menos 12. Mesma quantidade, sinais diferentes, quando junta dá 0, que está aqui. Então já ficou com essa cara aqui, ó. O termo de grau 1, p de x, é 3x. O termo de grau 0, o termo de independente, que é o k, vai ser menos 13. E o segundo membro ficou 0. Identificando os elementos, a gente vai ter que p de x igual a 3x, conforme está aqui. Que p, que é o número que está multiplicando o x, é 3. Então p igual a 3, também conhecido como coeficiente angular. Termo independente, que é o k, é menos 13. Então aqui, k igual a menos 13. X tem que ser calculado. X é igual a menos o termo independente sobre o coeficiente da variável x, ou coeficiente angular. Então fica menos, coloco menos. O k, que vale menos 13, troco o k por menos 13, está aqui. Sobre o p, que vale 3, coloca 3. Primeiro os sinais. Sinais iguais dá positivo, não precisa colocar. Então aqui vai ficar, o 13 fica positivo. Fica 13 sobre 3. Como vai dar um número quebrado, número com a dízima, vou confirmar aqui. 13 dividido por 3. Dá 4,3333 ou 4,3 periódico. O 3 fica se repetindo. Então vamos deixar na forma de fração mesmo. Vamos deixar nesse formato aqui. Então x vale 13 sobre 3. Beleza. Vamos testar se isso aqui realmente é a solução da nossa equação. Então, aqui, x igual a 13 sobre 3. A equação é 3x menos 13 igual a 0. 3x menos 13 igual a 0. X vale 13 sobre 3. Então vai ficar 3 vezes o x, que é 13 sobre 3. 13 sobre 3. Menos o 13. E verificar se isso dá 0. Bom, aqui nós temos dois termos no primeiro membro. O primeiro termo é essa multiplicação aqui. Segundo termo é menos 13. Segundo membro nós temos 0. Bom, vou multiplicar por 3 e depois vou dividir por 3. Corta. Fica o 13. Que eu vou juntar com menos 13, que dá 0. E isso é igual a 0. Então confirmado que o x é igual a 13. Então os elementos dessa equação são: aqui a equação original. Quando transformamos, ficou essa aqui equivalente, né? Px mais k, p de x, px é igual a 3x. K, termo independente, menos 13. P, que é o coeficiente de x, igual a 3.
E o x, como a gente calculou, é 13 sobre 3. Todas as questões estão em cima desses elementos aqui. Então vamos lá, na primeira, comparando 3x menos 12 com px mais k igual a 0, que a gente já fez, né? 3x menos 12, com as transformações que nós fizemos, ficou 3x menos 3 igual a 0, e está aqui os elementos que a gente já viu. Vamos ver as alternativas que o simulado dá. P de x igual a 3x. Correto, P de x, um anônimo de grau 1 é 3x. Isso aqui está certo. P, que é o coeficiente de x, igual a 5. Errado, o P é 3. O meu que está multiplicando o x é 3. Isso aqui está errado. K, que é o termo independente, aqui está marcando que é 11. Aqui, ó, 11. E o K vale menos 13. Está errado. Está dizendo que x é igual a 5. X é igual a 13 sobre 3. E fazendo a divisão a gente viu que dá 4,33334, 4,3 periódico. Então isso aqui também está errado. E NTR, se nenhuma das respostas estiver correta. Essa aqui está correta. Então, nesse simulado, a resposta certa é P de x igual a 3x. Aqui é a mesma questão. Então, resolvendo, os elementos são os mesmos. Ver qual alternativa está correta. Vamos lá. Aqui diz que não tem resposta. Que é a alternativa correta. Tá aqui verdinho. Pronto, tá verdinho. Sai teclado. Tá? Tá dizendo que P de x é igual a 5x. P de x é igual a 3x, o termo independente. Ou monônimo independente. Desculpa. É o termo de grau 1, ou monônimo de grau 1. É 3x. E não 5x. Tá errado. P, que é o coeficiente de x, igual a 5. O número que está multiplicando o x. O número que está multiplicando o x, P é 3. Aqui, ó. O número que está multiplicando o x é 3. Então isso aqui está errado. Falando que K é igual a 11. Termo independente. Termo independente é menos 13. Está errado. E diz que o x vale 5. O x vale, como fração, 13 sobre 3. Passando para decimal, 4,3 periódico. Não é 5. Então, a alternativa correta é... Não tem alternativa correta, que a gente no simulado chama de NTR. Não tem resposta. Por último, mesma questão. Ele quer saber qual a alternativa correta. Tá? Vou diminuir um pouquinho. Dá. Mais um pouquinho. Aí. Então vamos lá. Fala que K é igual a menos 13. Isso está certo. Termo dependente, K é menos 13. Bora deixar aqui verdinho. Está certo. Tá certo, mano. Certo, mano. Certo. Isso aqui está certo. Fala que P de x é igual a 3x. Isso aqui também está certo. Tem que corrigir lá na apostila, né? Lá no simulado. Isso aqui tem que estar errado. Só pode ter uma alternativa correta. Então vou botar qualquer valor que não seja 3x. Vou botar, sei lá, 4x. E vou corrigir lá no simulado, pessoal. Deixa até vermelhinho aqui. Aqui está errado. Deixa essa coisinha aqui. Tá. Tem que corrigir lá. Bom, vamos lá. P, coeficiente de x, está dizendo que é 5. O P vale 3 e não 5. Está errado. Diz que x igual a 5. Não, x igual a 13 sobre 3 como fração, que dá 4,3 como número decimal. E aqui que não tem resposta correta, tinha duas, né? Eu vou corrigir aqui, que só é uma. Bom, é isso! Mamão com açúcar. Atira, covarde.